Vamos falar agora sobre o professor Ronaldo Pescador? Tem novidade disso aí, será? Eu vou conversar agora com o Tiago Silva. Tiagão, a família. Ontem eu pedi aqui encarecidamente, se a família quiser falar com o Balanço Geral, sim, nós estamos de portas abertas. Sim. Família falou com a gente? A família procurou, sim, o Balanço Geral. Daqui a pouco a gente vai, inclusive, ler uma carta que eles encaminharam aqui para a equipe do Balanço Geral, Rivaroli, ainda na questão da investigação. Eu conversei hoje, mais uma vez, com o delegado Tito Barrichello. Ele fez questão de agradecer, inclusive ontem, depois da matéria exibida aqui no Balanço Geral, muitas denúncias do terceiro envolvido, do paradeiro dele, onde a polícia, inclusive, decretou a prisão dessa terceira pessoa, do Wellington, que esteve no dia do crime. E a informação, viu, Riva, é que o Wellington iria se apresentar ainda hoje, nesta sexta-feira, às autoridades. Foram dezenas de ligações ao telefone do delegado Tito Barrichello, às redes sociais do delegado que está investigando o caso. E eu perguntei para o delegado, e aí, doutor, o senhor vai esperar a apresentação dele? Ele falou, não, Thiago, eu já aprendi o Marcelo Rottmeier, já aprendi o Joe e Mariano, e nós temos equipes nos locais onde as denúncias estão chegando. Se o Wellington quiser se apresentar, o Wellington da Silva, tudo bem, a gente aguarda a apresentação dele aqui. Mas caso contrário, a gente não vai ficar de braços cruzados esperando pela apresentação do terceiro envolvido nesta investigação. O detalhe, Riva, é que o delegado também entregou hoje aos familiares, entregou esta semana o celular do professor Ronaldo Pescador. No celular, o delegado conseguiu alguns prints, algumas histórias de contatos do professor com familiares que mostram que ele vivia um momento difícil psicologicamente, sofria de depressão, ele estava afastado do trabalho por conta disso. O professor de 40 anos, ele vivia um momento conturbado em relação à questão psiquiátrica, tanto é que estava com acompanhamento médico e estava, inclusive, fazendo uso de remédios controlados. O grande problema do professor no dia em que ele foi assassinado é que, além de usar esses remédios para essa doença psiquiátrica, esse momento difícil que ele estava passando, ele misturou com álcool, inclusive também com a questão da droga. Em determinado momento, dos prints lá, que o delegado acabou buscando, ele tinha um amigo muito chegado, onde ele até esboçou que estava propício, Rivaroli, a tirar a própria vida. Era um momento muito complicado desse professor de geografia, bastante conhecido, pai de uma filha, que acabou sendo assassinado aqui na região de Curitiba, e o caso ganhou grande repercussão. A nossa equipe, ontem, depois do apelo feito por você aqui, o que mostra a grande audiência do Balanço Geral, é que denúncias chegaram para a polícia, dando o paradeiro do terceiro envolvido no caso, e também a família fez questão de entrar em contato com a nossa reportagem e passar mais detalhes em relação a tudo que eles estão vivendo nesse exato momento. Rivaroli. Exatamente, Tiago. E, aliás, também o belíssimo trabalho de reportagem que fez o Tiago Silva com toda a nossa equipe. Quer ver? Antes da gente chamar a carta, tem um print de uma conversa do professor falando exatamente sobre o estado que ele estava vivendo. Vamos lá para o nosso telão para eu acompanhar com você. Isso é ele conversando com um amigo, ó. Então, meu amigo, estou numa crise depressiva, sempre tive, mas essa de 2019 superou todas. Difícil trabalhar, difícil ficar em casa, insônia ou sonolência. Varia. Essa semana passada ele solta até um palavrão aqui. Não consegui trabalhar, pânico. Fui no pronto-socorro psiquiátrico. O meu médico de 8 anos, isso aqui é muito desesperador para quem passa por esse tratamento. Você que deve ter um familiar que passa por isso, qualquer um tem na família hoje um familiar depressivo. Pega praticamente 2 em cada 10 pessoas no mundo. O médico dele se desfiliou do plano de saúde que ele tinha. Ele ficou ainda mais doido. Daí trocaram e foi muito difícil. Essa é a conversa do professor. Bom, você vai ver agora a carta que a irmã mandou para mim aqui no Balanço Geral, para a nossa equipe, para a gente conversar. Um belíssimo trabalho também da nossa equipe de edição. Essa carta é exclusiva. O teor dela é muito forte. Se eu posso garantir para você, as palavras ali são palavras de lamentação, mas principalmente de uma irmã, tentando trazer a boa memória do irmão. Vamos ver o que ela tem a dizer. É emocionante.
Nós, família do professor Ronaldo, nosso Naldo, não temos palavras suficientes para externalizar o quanto sentimos sua perda. Ele estava sofrendo e não cabe a nenhum de nós mensurar ou julgar a sua dor e suas últimas escolhas. Não tínhamos real dimensão do que se passava verdadeiramente. E mais uma vez, perdemos. E como se não bastasse tanta dor, a cada dia pessoas tiraram o que nos restou: paz e esperança. Agradecemos pelo trabalho da polícia e esforços em nos prestar atendimento de maneira solícita e humanizada. Naldo, Amore, Pesca, papai, irmão, nós te amamos para sempre. Esse é o grande problema da violência. Ela deixa marcas. Ela deixa as pessoas órfãs de pai, de mãe, de irmão, de tio, de tia. Era uma família extremamente unida. Nessa carta, ela ainda fala das últimas escolhas do irmão. A família não sabia da orientação sexual dele. Agora, a opção que ele tinha desde então. E isso não muda nada. Isso não pode manchar a imagem de uma pessoa nunca. Nós precisamos lembrar que tem uma esposa e uma filha e uma família inteira chorando pela perda do professor Ronaldo Pescador. E que esses 7 bandidos, eles têm que ir para trás das grades e nunca mais saírem de lá. Porque eles foram brutais, eles foram cruéis, eles foram covardes. A suspeita até de que um dos bandidos conhecia o professor antes daquele dia. O que torna esse caso ainda muito mais grave e muito pior. Nós vamos continuar aqui, ao lado do Dr. Tito Barrichello, de toda a equipe, indo atrás e cobrando para que a justiça aconteça.